noite, Pepe Escobar, diretamente da Turquia, onde tudo está acontecendo. E a gente vai fazer nessa quinta-feira, 10 de março, 1 hora, a live mais importante do ano. Pepe, tudo bem com você? Salam alaikum, everybody. Como salam, sempre bem-humorado, Pepe. Não, vamos começar pelo menos, considerando que a gente só vai falar de barra pesada, para vocês entrarem no mood. Foi um dia lindo aqui hoje. Nevou desde manhã até as 3 da tarde. Agora, aqui da minha janela, eu estou vendo uma nesguinha do pôr do sol e as gaivotas voltaram a passear. É um dia maravilhoso. Quando eu acabar a live, eu vou sair para o meu passeio noturno e vai estar lindo, né? Vai estar a mesquita azul com o fundo branco. Manda uma foto para a gente jogar na comunidade. Mando sim mais tarde. Sim. Vai ser bom. Então vamos começar leve, né? Vamos começar leve, agradecendo aqui aos assinantes, a Tânia, ao André Rodrigues, pedindo para todo mundo dar os likes, compartilhar Sérgio Carvalho. Muita gente chegando aqui, Pepe. Outro Sérgio aqui também, que é o Sérgio Dias Canela, mais um assinante. E essas lives com o Alexandre também Freitas, acho que estou falando aqui de todos. Essas lives aqui com você têm sido realmente um sucesso espetacular. As pessoas querem muito buscar informação, por quê? Qualquer percepção, Pepe, é impossível se informar pela mídia ocidental. Né? Sim. E mesmo pela mídia russa, as pessoas têm algumas dúvidas, porque, evidentemente, como a Rússia é parte da guerra, fica muito complicado atribuir verdade a tudo que as pessoas vão receber como informação. Sem contar o fato de que no Ocidente eles estão eliminados no momento, né? Você Praticamente. nem consegue, só se você tiver uma VPN. Mas no Brasil não, no Brasil ainda é possível. No Brasil ainda é possível. Ainda tem RT no Brasil? RT, Sputnik, TASS, todas essas agências. Okay. Agora, e as fontes ocidentais, de vez em quando, Pepe, você pega, por exemplo, a Reuters dando notícias citando agências russas. Olha, isso aqui segundo o Ministério da Defesa russo, RIA Novotsky e tal, essas agências... Eles têm porque são assuntos importantíssimos, eles não têm como escapar. E é isso. E o Alexandre Peixoto fala, a OTAN News está mandando na mídia corporativa. Começa falando sobre imprensa, Pepe, sobre como se informar nessa guerra, e depois a gente vai entrando no mundo mais barra pesada. Bom, essa é uma conversa que eu tenho com os meus amigos russos, tanto na Rússia quanto no Ocidente, especialmente os que estão nos Estados Unidos. A nossa leitura é de que a guerra de PR, de relações públicas, foi completamente perdida pela Rússia antes da Operação Z começar, por razões óbvias. Quem tem o soft power em toda a mídia ocidental e as redes sociais, e Big Tech e todo o resto, é o Ocidente, que já estava preparando, pelo menos há 2 meses, para a tal invasão, que depois eu vou explicar para vocês por que não é uma invasão, é outra história. Bom, então, o que fazer em termos de tentar explicar para a opinião pública ocidental o que está acontecendo? É impossível. Ou seja, o que se pode fazer é explicar para alguns influenciadores, entre aspas, através do Ocidente, e cair a ficha nesses influenciadores, que aí vão começar a fazer uma análise pelo menos um pouco mais equânime. Mas comparado com essa massa absolutamente infernal de Big Tech, de censura nas redes sociais, de cancelamento de tudo que é russo nas redes sociais e, claro, dos grandes jornais do mundo inteiro no Ocidente e das redes de TV, é impossível. É absolutamente impossível. Então, a gente está chegando a uma conclusão. Bom, vamos fazer uma guerrilha bastante, como é que chama? Mirada, para os leitores que têm, primeiro, um mínimo de conhecimento da história russa, pelo menos nos últimos 100 anos, pelo menos desde 1917. Sem isso, você não vai conseguir analisar o que está acontecendo hoje. Segundo, quem conhece um mínimo de política, economia e história. Ou seja, o nosso universo é muito restrito, né? Então, a partir disso, você conseguindo explicar para esse universo já restrito, porém relativamente bem informado e bem educado o que está acontecendo, e dando as nuances por que isso não é uma invasão, por que a Rússia foi obrigada a agir agora, por que a guerra que os Estados Unidos vem mantendo contra a Rússia não começou na semana passada, há 2 semanas, há 2 meses, mas começou, na verdade, há 100 anos.
no fundo. Pepe, eu vou aproveitar o fato de você estar colocando questões e já vou te pedir para respondê-las. Então, por que, Sim, que você claro. não considera uma invasão? Por que você acha que não pode ser chamado de invasão? Não só eu, é uma questão que a gente tem discutido muito e vocês vão ver em excelentes textos no Saker. Todo mundo sabe o Saker, nós somos amigos, ele republica todas as minhas colunas, ele é um excelente analista militar, mais ainda do que geopolítico. E no Andrei Martyanov, que é provavelmente o melhor analista militar em inglês, hoje, escrevendo em inglês, hoje no mundo inteiro. Ele não é russo, ele é tecnicamente azerbaijani, porque ele nasceu em Baku. Ele é do ex-Império Soviético. Ele nasceu em 64 em Baku. Mas ele está nos Estados Unidos desde o meio dos anos 90 e o conhecimento dele interno de tanto como funciona o complexo industrial militar americano, que o nosso amigo Ray McGovern chama de MISIMAT. Eu vou repetir para vocês de novo, porque essa é a melhor definição cunhada nas últimas décadas. Complexo industrial, militar, de inteligência, congresso, mídia, academia e think tank. Essa é a bolha que manda em Washington e no que a gente chama de Beltway, que é Washington, Maryland e Virgínia, que é onde estão todos os as grandes companhias, contractors, think tanks, tudo que arma a bolha do império e faz o império andar. Com a sucursal, que muitas vezes não é sucursal, é quem manda, em Nova York, que é Wall Street. E é uma junção direta. O Andrei conhece não só como funciona isso, como ele conhece como funciona o processo decisório russo. Mesma coisa para o Saker. Mesma coisa para outros analistas, como o nosso amigo Ray McGovern, justamente, que é especialista em Rússia. O Ray fala russo fluente. Ele era o chefe da desk russa na CIA, na época que ele fazia os briefings matinais para o Ronald Reagan, nos anos 80. Então, esse nosso pequeno círculo, a gente está sempre trocando ideias, inclusive colocando um ou outro na berlinda. Mas a pergunta que você me fez agora é perfeita. E por que não é uma invasão? A definição do Martyanov, na minha opinião, é a mais precisa até agora. Vou traduzir na mosca, espero. É uma operação de polícia combinada com armas. Combined arms. Armas combinadas, ou seja, uma ofensiva militar tradicional, police operation, operação de polícia. E são dois conceitos imbricados que se entrecruzam justamente quando você vai analisar como o Putin definiu o objetivo da Operação Z. É uma operação de desmilitarização e de denazificação da Rússia. Por que desmilitarização? Porque o exército... Pepe, você falou da Rússia, só corrigindo da Ucrânia. Da Ucrânia, desculpe. Exatamente. Desmilitarização é uma guerra tradicional de um exército contra um exército. É o que a gente está vendo agora da progressão das Forças Armadas russas, destruindo as Forças Armadas ucranianas, especialmente do primeiro dia ao segundo, terceiro dia, onde eles eliminaram 80% do hardware das Forças Armadas ucranianas, e o processo de, cercá-las, pelo norte, pelo sul e pelo leste. Esse processo já está quase pronto depois de um pouco mais de 2 semanas de guerra. No norte está completamente cercado, com Kiev cercada por 3 lados, norte, leste e sul. No leste, entre ontem e hoje, se configurou o que a gente estava esperando já há alguns dias, fechou o caldeirão. O caldeirão é o que os russos estavam querendo armar para as forças. São, se não me engano, 22 brigadas, é um monte de gente, pode ser de 60 mil a 100 mil soldados do exército ucraniano, que estava nas portas das Baby Twins, das irmãs gêmeas, Donetsk e Lugansk, prontos a atacar. O que os russos fizeram? Eles fizeram uma pinça pelo norte,
pelo sul e direto avançando e cercaram os caras num caldeirão. E não só um caldeirão, o mais extraordinário, a gente estava vendo o mapa hoje de manhã, são 2 caldeirões dentro de um caldeirão gigante. E os caras não têm como sair, porque a saída que seria para o oeste, indo na direção do centro da Ucrânia ou até para Kiev, ela foi fechada entre ontem e hoje. O que isso significa? Parece então um abraço de uma jararaca, assim, mais ou menos uma... É um abraço, mas imagina, Leonardo, um abraço de uma jararaca do tamanho de uma superfície de vários estados brasileiros, um jararacão desse, né? E esses caras no meio. Então, o que vai acontecer? O comando militar russo vai dizer, olha, vocês têm 2 opções. Ou vocês se rendem, ou não vai sobrar literalmente nada. E aí, esses caras, o problema é que não tem mais comunicação. E aí a gente entra no outro assunto super fundamental. Os russos cortaram toda a comunicação entre as diversas esquadrões, batalhões e brigadas do exército ucraniano nas primeiras 48 horas. Ou seja, o que a gente tem hoje? A gente tem grupos, muitos deles de gente armada até a cabeça, que não conseguem se comunicar com mais ninguém em outras partes da Ucrânia e muitas vezes nem entre eles mesmos, por exemplo, em 2 pontos diferentes do caldeirão, porque não tem mais telecom, não tem mais com entre eles. Foi tudo cortado através de electronic warfare, guerra eletrônica, na qual os russos são os melhores do mundo, literalmente, e, claro, destruindo todas as instalações principais. Então, você vai ter que ter, por exemplo, comandantes esparsos de brigadas, seja no leste, seja no sul, perto de Mariupol, etc. Tá bom, o que a gente faz? Vamos nos render, não tem outro jeito. Vocês querem morrer todos? Os caras vão dizer não. Então chegou a esse... Eu vou falar de armas químicas e biológicas, eu estou vendo alguém... Não, a gente vai falar, eu estou botando aqui só para a gente ir anotando que são temas importantes. Ok. Bom, então, essa definição do Martyanov, ela dá conta do grande jogo militar, que é uma operação de polícia, especialmente em relação aos neonazis. É o batalhão Azov, são os caras do Private Sector, são milícias irregulares trabalhando para oligarcas. Esse povo todo, basicamente neonazis. E são neonazis mesmo, isso está mais do que provado com fotos, vídeos, depoimentos de, civis em várias cidades, vilarejos, aldeias, etc., explicando que eles não podem sair nem ir para lugar nenhum porque eles estão sendo usados como escudos humanos pelos batalhões, especialmente do Azov. E a desmilitarização, que é um processo que já está quase no 80%, segundo o Ministério da Defesa russo, entre ontem e hoje, eles falaram 80% está completamente dizimado. E os 20% que faltam estão nessa situação que a gente estava conversando alguns minutos atrás. Eles estão isolados, sem comunicação, e eles só têm 2 possibilidades: ou se entregar ou serem completamente depois destruídos pela aviação russa, que nem entrou em combate pesado ainda. O que a gente está vendo de forças russas no terreno, tanto mesmo nessa pinça gigantesca, que já equivale a mais do que o território do Reino Unido, que já é controlado pelas forças russas, é 10% das forças deles. Eles têm brigadas e mais brigadas do outro lado da fronteira, na Rússia, só esperando, se houver uma ordem do Gerasimov ou do Shoigu. Avança. Eles ainda têm território russo esperando para ver qual é a sequência a partir de agora. E aí a outra das conversas principais que a gente tem já há 2 semanas, até onde vai? Ninguém sabe. Porque o Putin especificamente deixou no ar. A desmilitarização, se for completa, significa acabar com o exército ucraniano. Completamente. Já conseguiram 80%. O Pepe, nesse cenário... É importantíssimo acabar isso. E, E a desnazificação... Isso não é um processo que você vai conseguir em 2, 3 semanas e não é um exército que vai conseguir. A desnazificação tem que ser operada pelos próprios ucranianos. O problema é que com
nos últimos 8 anos, desde o Maidan em 2014, a cabeça deles está completamente lobotomizada, como a cabeça das ditas esquerdas ocidentais, pela propaganda americana, que vendeu para eles a ideia de que todos os russos querem vir aqui para te matar. O que é um absurdo, porque até 2014 eram povos irmãos. E se você vê a história, eram povos irmãos. Se você volta até o século XI, você vê que eram povos irmãos. Por aí vai. Ou seja, mas como a gente sabe, o sistema americano de propaganda ignora completamente história, para não falar de geografia. Então isso não pode entrar no debate de jeito nenhum. O fato de que Rússia e Ucrânia são basicamente quase a mesma grande nação, com variáveis. Por exemplo, na minha coluna, que não saiu ainda, eu mandei, mas problema, talvez só saia hoje à noite ou amanhã, eu cito um romance que acho que foi traduzido no Brasil, do Mikhail Bulgakov, The White Guard, A Guarda Branca. Esse é um romance absolutamente extraordinário para você entender Rússia e Ucrânia, especialmente Ucrânia. O Bulgakov demonstra, entre outras coisas, no romance, de que quando a Ucrânia tentou se configurar como uma nação, logo depois da Revolução de 1917, entre 1918 e 1920, as cidades que fariam parte do novo Estado nem eram ucranianas. Exemplo, Mariupol, Odessa, Kharkov, Nikolaev, todas cidades que agora vão voltar à influência russa e são cidades de maioria absoluta de russófonos. Isso é sem ter essas informações históricas presentes, é impossível você fazer uma análise do que está acontecendo agora. E é isso justamente que não interessa à mídia do Otanistão. É você colocar tudo num contexto histórico, geopolítico, geoeconômico, falar do golpe de 2014, que é a mesma coisa que você tentar entender o Brasil hoje sem falar do golpe contra Dilma em 2016. É um equivalente por alto, mas dá uma ideia para vocês. Claro. Está no centro do diálogo, entende? Mas isso você não vai ver em lugar nenhum. Então você tem que fazer a retrospectiva, pelo menos desde 2014, para explicar para esses, digamos, leitores informados através do Ocidente por que a gente chegou a esse ponto agora. E tem alguns americanos que estão tentando fazer isso. O John Mearsheimer, professor da Universidade de Chicago, ele teve um debate esse fim de semana que ele fez com o nosso amigo Ray McCover, justamente, que estourou na internet, porque é sensacional. O Mearsheimer é uma perspectiva dentro do sistema. Ele fala a linguagem do establishment com a terminologia do establishment. E o Ray é um dissidente clássico. Ele fez, por exemplo, se vocês virem o filme, o tape no YouTube, o Ray faz como é que chama? Um breakdown das datas antes do golpe do Maidan em 2014 e antes do início da Operação Z. Didático mesmo, didático. Ele bota mês por mês o que aconteceu. Sem você ter essa cronologia, é impossível você saber por que o que aconteceu em 2014 veio desembocar no que está acontecendo entre fevereiro e março desse ano. É muito legal você ter falado isso, porque, na verdade, 2014 inaugura lá o ciclo golpista na Ucrânia e governos anti-Rússia, milícias, brigadas, tal. O Zelensky, na verdade, ele é um filhote desse processo. Eu queria te perguntar, a gente olha para a Ucrânia daqui, né? E há uma comoção natural, 2 milhões de refugiados, toda a destruição, etc. O governo ucraniano do Zelensky, ele tem soberania ou autonomia para negociar e para se render? É isso que é o ponto, que foram 3 rodadas de negociação, e agora essa do Lavrov com o Kuleba. E não acontece nada, porque o Kuleba fala. A gente já sabia. Sim. A impressão que dá é que eles não podem decidir absolutamente nada. Então, eu queria te pedir para explicar o porquê disso. Por quê? Exatamente. Excelente pergunta, Leonardo. Eles não podem decidir nada porque, desde que houve Maidan em 2014, seja quem estiver no poder, seja Poroshenko, se tivesse sido a Timoshenko, a Yulia, e Zelensky, que é literalmente um comediante instalado por um dos oligarcas, o Kolomoisky.
O poder por trás é o Kolomoisky, que não quer aparecer. O Zelensky é um protegido do Kolomoisky, que a gente, inclusive, nem sabe se ele ainda está na Ucrânia ou já foi para um das suas gigantescas propriedades na Europa, ou iates, ou seja o que for. Então, do jeito que o Maidan foi organizado, pago, weaponizado, snipers atirando dos dois lados, o jeito que a operação inteira foi montada pelos americanos, previa que após eles iam ter seja quem for, palhaço, totalmente manipulado por Washington, que é o que está acontecendo desde 2014. O caso do Zelensky é ainda mais... É um misto de Kafka com circo, na verdade, porque ele se elegeu prometendo que ele ia resolver o problema do Donbass, ele não queria a guerra, isso, promessa de campanha, etc. Por isso que ele foi eleito com uma margem enorme na época. Agora, todo mundo sabia na Ucrânia que ele não era um político, ele não tinha experiência nenhuma e que, certamente, ele não tinha a menor capacidade de exercer o cargo, como isso está mais do que provado hoje. Agora que aconteceu o que os americanos estavam querendo que acontecesse, ainda que por vias tergiversas, ou seja, os americanos conseguiram, de fato, provocar a Rússia ao limite e não havia outra solução para a Rússia agora do que tentar resolver o problema ucraniano de uma vez só. E aí tem 3 razões fundamentais para o fato de que a Operação Z começou há 2 semanas e não foi apenas uma operação para resolver o problema imediato, que é o genocídio em câmera lenta, e essa é a melhor maneira de expressar, que vem acontecendo contra as populações de Donetsk e Luhansk desde 2014. Eu vi isso na minha frente, quando eu fui a Donetsk em 2015. Eu vi gente vivendo em abrigos antiaéreos. Eu vi o bombardeamento diário do aeroporto. Quando a gente estava num bairro perto do aeroporto, a gente ouvia as bombas e eles não deixaram que a gente fosse ao aeroporto, porque eles tinham medo que nós fôssemos bombardeados. Eu vi tudo isso, porque um grupo ínfimo de jornalistas independentes. Tem documentários muito bons, Pepe, sobre isso. Tem documentários excelentes, você tem razão. Tem até videogame, eu não sei se as pessoas sabem, tem até videogame. Não, superação no aeroporto no Donbass. Né? Sim. Por exemplo, teve uma sequência absolutamente extraordinária. Eles nos levaram em uma fazenda no meio da estepe para conversar com os cossacos ancestrais, centenários, que estavam montando uma brigada deles, só de cossacos, para ir, lutar contra as forças de Kiev que estavam atacando o Donbass. Sensacional. Isso daí, eu não lembro onde eu fui. Eu tenho a impressão que eu publiquei na Sputnik na época. Na época eu tinha uma coluna na Sputnik. Então, todos nós, independentes que fomos a Donbass e vimos a situação real, para nós é absolutamente inadmissível. Não é questão nem de contestar a narrativa ocidental. Eles não sabem o que estão falando. Porque as vítimas civis desse, desse martelamento de bombardeios e de granadas ou lança-roquetes, ou seja o que for, do exército ucraniano desde 2014, elas são invisíveis. Elas não aparecem na mídia. São 14 mil vítimas civis, entre as quais muitas mulheres e crianças. Elas não existem na mídia OTAN. As únicas vítimas que existem, entre aspas, são as de agora, por causa da Operação Z. E isso porque eles também não colocam no contexto. São vítimas utilizadas pelos diversos batalhões, especialmente neonazis, especialmente do Azov, porque elas são usadas como escudos. E aí, claro, tem mortes, tem feridos, etc. Tem bombardeamentos de hospitais ocupados pelo Azov, como aconteceu há 2 dias. Ontem, né? 2 dias, Mariupol. Né? 2 dias. O Ministério da Defesa russo teve que explicar que esse hospital estava ocupado pelos neonazis. Então, essas são as vítimas que você vê. Não há uma distinção entre as vítimas
no oeste da Ucrânia e as vítimas do Donbass. Todas são vítimas de um processo que começou com o Maidan em 2014. São todos vítimas. Por quê? Porque o principal, Leonardo, 30 segundos. A Ucrânia como um todo e a população ucraniana como um todo está sendo usada descaradamente como um peão na guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, por procuração, usando a Ucrânia como mensageiro. Eu acho que essa é a definição, de fato, perfeita. Carne de canhão à população ucraniana nessa guerra. E a guerra entre Estados Unidos e Rússia, né? O Ocidente e Rússia, que é o que a gente vai aprofundar. Tem várias guerras, né, Leonardo? A gente conversou na última live. São várias guerras superpostas. Não, e a gente vai chegar na questão econômica, mas eu quero só pegar um ponto aqui, que é uma pergunta do Roberto. E aí eu queria, na verdade, estender a pergunta dele. Ele fala assim: como está a coesão interna da Rússia? Para os russos, as ações tomadas encontram apoio? Qual o calcanhar de Aquiles da Rússia nesse processo? E eu queria te perguntar também da coesão na Ucrânia. Por quê? Porque algumas pessoas dizem que o Zelensky, em meio à guerra, está com 90% de aprovação. Não sei se há pesquisa confiável ou não na Ucrânia. Eu sei que antes da guerra ele tinha um índice de aprovação muito baixo, por conta dos escândalos de corrupção, inclusive que o ligavam a esse Kolomoisky, né? Mas, enfim, então, uma guerra pode unificar, mas você tem lá 2 milhões de pessoas que já saíram do país. E aí eu queria te perguntar, como é que será que está a coesão interna na Ucrânia e a coesão interna na Rússia diante do que está acontecendo? Na Rússia tem a única pesquisa, certificada, ampla, foi nesse último fim de semana. Índice de popularidade de Putin, 71%. Ele estava em 50 e poucos antes da Operação Z. Índice de apoio ao trabalho das Forças Armadas Russas, 94%. Ou seja, é um consenso nacional. Qual é o grande problema? Se ele houver, porque a gente não sabe como e quando a Operação Z acaba. A Rússia entrar na armadilha americana 40 anos depois da Jihad no Afeganistão dos 80, de enfrentar uma guerrilha urbana indiscriminada na maior parte da Ucrânia. Não vai acontecer agora com Gerasimov, Shoigu e Putin. Não vai, mas de jeito nenhum. Porque eles já sabem exatamente que esse é o único plano que existe no arsenal, nos livrinhos, nos manuais da CIA. Eles já estão vendo que a gente já está nas preliminares da Constituição da A Hillary Clinton falou isso, falou que pode virar um novo Afeganistão. Claro, o que a Hillary Clinton sabe de guerra? O que a CIA diz para ela? Não, mas talvez seja esse o plano, né, Pepe? Talvez não é talvez seja esse o plano. É esse o plano, Leonardo. O governo americano, e no caso a CIA, que é Operações Externas, só tem um plano. O plano é sempre caos. Como você instaura caos? Você instaura uma guerrilha urbana. Você instaura uma jihad revista. Você faz a mesma coisa que o Brzezinski vendeu para o Jimmy Carter no final de 78. Vamos dar um Vietnã para os russos. A ideia original foi do Brzezinski. Todo mundo que faz escola de relações internacionais ou academias militares dos Estados Unidos segue Mackinder, Spikeman, Mahan, Kissinger e Brzezinski. E todos que seguem o Brzezinski é sempre a mesma coisa. Se a gente não consegue dominar, vamos criar uma guerrilha. Como os russos já sabem de cor e salteado essa... Bom, eles já viveram, né, durante a Jihad no Afeganistão, eles sabem exatamente como vai se constituir. Eles já têm, inclusive, os mapas de como eles estão sendo infiltrados. Eles sabem da jihad que já existe dentro da Ucrânia, que são Batalhão Azov e congêneres, ou seja, é a jihad nazi, a nazi jihad, na verdade, a Nazi Inc. E eles estão vendo como os Inc., os internacionais, estão sendo infiltrados no território ucraniano, via Polônia, mais uma vez. Ontem, o que aconteceu ontem? Importantíssimo. Quem chegou ontem vindo de Idlib, na Síria, para a Ucrânia? Com uma coordenação direta da CIA e com elementos da inteligência turca, que é uma coisa que, se você aborda aqui,
dependendo de quem conversar, é silêncio absoluto ou embaraço absoluto. Eu já lancei esse. Toda vez que eu toco nesse tema aqui, eles desconversam. Bom, especialmente falando com jornalista estrangeiro da por cima, né? Bom, vieram 450 jihadis de Idlib. Quem? Rebeldes moderados, que era a classificação oficial dos Estados Unidos para a Al-Qaeda na Síria. Jabhat al-Nusra, que depois se reconverteu. Vários que não são Al-Qaeda, mas eram, como é que chama? Militantes na Síria anti-Assad, e tem muita gente do norte da África, do Maghreb, tunisianos e marroquinos especialmente, e europeus. Tem franceses, tem belgas, tem ingleses, etc. E tal. E, ainda mais louco, gente do Partido Islâmico do Turquestão, filial Síria. Isso é muito louco. Para vocês que seguem a guerra na Síria há 10 anos, muitos de vocês devem saber que tem um Partido Islâmico do Turquestão na Síria. Mas sabe a quem eles são afiliados? Ao Partido Islâmico do Turquestão, que defende os uigures, a rebelião uigur contra a China. E a filial deles é fortíssima. E tem muitos uigures na Síria. Os uigures que estão na Síria, em Idlib, eles são afiliados a esse Partido Islâmico do Turquestão. Então, chegaram esses 450 hoje. A inteligência russa, evidentemente, deve saber o nome, endereço, telefone e o WhatsApp de todos esses caras. Ou seja, vão ser eliminados em questão de dias. Todos eles. Mas tem um outro problema ainda mais sério. Os que estão sendo treinados por companhias privadas militares americanas, como a Blackwater Academy, era Blackwater do Eric Prince, depois virou Academy, e a Dean Corp, que era muito ativa no Afeganistão. A Dean Corp, por exemplo, fazia proteção de diplomatas, de visitantes, VIP, esse tipo de coisa. Esses caras estão treinando uma nazi jihad internacional na Polônia também. A mesma coisa. Ou seja, a inteligência russa tem todos esses dados. Eles estão só esperando esses caras chegarem e aí vai atrás e pumba. Ou seja, e isso tem um problema ainda mais sério, porque implica diretamente a OTAN treinando gente mercenária para atacar russos na Ucrânia. Os russos podem chegar e falar: tá bom, então nós vamos atacar vocês de onde vem, que é uma coisa que o Putin já vem falando há meses, se não há mais de um ano. Nós vamos atacar as fontes, não os mensageiros também. Então isso pode gerar, eu diria, entre curto e médio prazo, uma confrontação direta, especialmente Rússia-Polônia. É a mais provável. Porque a Polônia agora, pra vocês terem uma ideia, o papel que tinha Peshawar nas áreas tribais paquistanesas, fazendo fronteira com o Afeganistão, durante a jihad dos anos 80, Peshawar é onde passavam todos os guerrilheiros, faziam uma triagem, ganhavam o número, ganhavam a grana, a ração, a arma, Kalashnikov, etc. e tal, e eles iam para o front. Quem pagava tudo isso? A Arábia Saudita, junto com a CIA. E quem fazia a logística? Os paquistaneses, o serviço secreto paquistanês. Hoje, tudo isso é feito na Polônia. Áreas na Polônia hoje são a nova Peshawar, 40 anos depois. É um negócio impressionante, mas é tão previsível. Porque eles só têm esse roadmap, Leonardo. É a única coisa que a CIA sabe fazer. Eles estão repetindo exatamente o que eles fizeram no Afeganistão 40 anos atrás. E a inteligência russa, como aprendeu tudo que tinha que aprender sobre o abacaxi enorme que eles enfrentaram no Afeganistão, eles sabem exatamente como reagir agora. Agora, o principal problema, voltando mais uma vez, se eles identificam que a Polônia está tendo um papel ativo nessa história toda, os poloneses é melhor tentarem um refúgio na Terra del Fuego. Viu? Então, o cenário que você coloca é do conflito se expandindo, que é até uma pergunta que chegou. Tem muita pergunta chegando aqui, Pepe, a gente vai deixar para um momento mais adiante. E aí eu queria te perguntar, que é o seguinte, bom, vamos imaginar esse cenário Afeganistão que impõe um custo muito grande para administrar essa ação militar. Não é simples. Ao mesmo tempo, a gente tem as sanções econômicas. Custo grande para quem, Leonardo? Imagino para a Rússia também.
E também para os Estados Unidos, não, para os dois não, lados. porque eles têm experiência em lidar com guerrilha. Para os Estados Unidos, é barato porque é subcontratado. É subcontratado. Aliás, eu já falei com vocês, eu acho que numa das lives anteriores. O Eric Prince é um dos caras que está pessoalmente treinando algumas dessas facções. Foi a ideia que ele vendeu para o Pentágono. Ou seja, aliás, aproveitando esse ponto, quando, por exemplo, a Nancy Pelosi aprova uma ajuda emergencial dos Estados Unidos para a Ucrânia, ou países da Europa, esse dinheiro ele vai para a reconstrução ou ele vai para o treinamento das milícias? Para onde vai o dinheiro da ajuda emergencial? Bullshit. Esse dinheiro vai direto para os militares. O problema é que esse dinheiro não tem nem como chegar nos militares ucranianos porque eles estão acéfalos. Eles foram decapitados pelos russos. E é esse o problema principal em Kiev hoje. Não tem mais cadeia de comando. É uma conversa que a gente tem o tempo todo. Todo dia a gente tem essa conversa. Quem está mandando em Kiev? Ninguém sabe, porque não tem mais cadeia de comando. Tem, teoricamente, um Ministério da Defesa em Kiev, mas eles foram decapitados. Eles têm que se comunicar com pombos correios, na verdade. Eles não têm mais com. Eles não têm mais com. O Electronic Warfare russo destruiu a comunicação interna deles. Então, o que você tem são grupos de capitães ou generais ou coronéis, etc. e tal, que tentam se comunicar entre eles. E é muito interessante. Por que a Rússia não destruiu a internet na Ucrânia? Porque eles podem interceptar tudo. Tudo bem, você usa um WhatsApp para falar com um comandante lá do lado de Mariupol, a inteligência russa está capturando tudo que você fala. O que é uma tática simplíssima e que custa 0 rublos. Perfeito. Pepe, já que você está nesse ponto... Quem está mandando mesmo... Peraí, só um minutinho, Leonardo, para eu fechar esse package. Vai lá. Quem está mandando em Kiev não é nem uma coligação, porque eles estão brigando entre eles e, inclusive, estão se matando entre eles. Você viu os 2 diplomatas que foram assassinados, né? Diplomatas. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, o negociador. Qual que é a sua visão sobre esse assassinato? O negociador, exatamente. Pois é, de um lado você tem o SBU. O SBU é a inteligência militar ucraniana, cheio de fanáticos, hipernacionalistas e muitos com tendências neonazi, mas não neonazis 100%. E os caras do batalhão Azov e companhia, que são neonazis explícitos. E eles estão brigando entre eles para ver quem dá as ordens. Então você não sabe, por exemplo, quem está dando as ordens para as forças que estão completamente cercadas em Mariupol. Tanto pode ser os caras do Azov, porque a maior parte dos caras que estão dentro do caldeirão em Mariupol são Azov, e eles estão se escondendo atrás de como é que chama? Hospitais, jardins da infância, escolas, etc. Ou algum general do SBU que ainda tem alguns dos seus homens lá na área e que ele tem algum tipo de contato. Mas ninguém sabe dizer precisamente quem manda e como. Ok? Vamos então entrar, Pepe. Eu acho que esse assassinato é a prova disso, né? Quer dizer, o negociador vai lá. O som tá. Não, eu tô te ouvindo muito bem aqui. Você me escuta, não? Agora voltou. O som estava cortando, voltou. Pode ser falha de conexão. Mas, Pepe, então vamos entrar no seguinte ponto. Vamos lá, vamos entrar na questão das sanções econômicas, né? Nunca houve um pacote de sanções tão pesado quanto esse, embora a Rússia já estivesse vivendo sob sanções há algum tempo. Eu queria te perguntar, você acha que a Rússia pode suportar essas sanções por muito tempo? E essas sanções, elas podem minar a tal coesão interna ao Putin ou não? Como é que você está vendo a guerra econômica contra a Rússia? Sanções, Pepe. Bom, isso está nas minhas duas últimas colunas publicadas. Eu não sei se vocês já traduziram. Uma foi no fim da semana passada e a outra nessa terça-feira. A do fim da semana passada tinha em detalhes como a Rússia ia enfrentar as sanções, especialmente que eles já estavam esperando. E essa coluna da terça-feira, ela vai ainda mais à frente, dando mais detalhes, e isso sem o pacote de contra-sanções russos
ter sido aprovado ainda. Eles estão dando um tempo, inclusive muito interessante, eles estão dando um tempo de entre 3 ou 4 dias para, por exemplo, as empresas de diversos países que se retiraram da Rússia reconsiderarem e voltarem. Caso contrário, sabe o que vai acontecer? Elas vão ser nacionalizadas. Simples. A Rússia vai tomar conta de todos os ativos dessas empresas internacionais, especialmente não, ocidentais, que saíram em debandada da Rússia. O que é um dos X da questão econômica que foi aventado por economistas russos, que é: vamos quebrar patentes a partir de agora. Eles não nos respeitam, nós não vamos respeitar nenhuma patente deles, nós vamos quebrar tudo. E só quebrando patentes e tomando conta dos ativos que vão ficar na Rússia, a Rússia pode pagar uma boa parte dos prejuízos que ela vai ter por causa das sanções. Então é bom. Por que Macron ontem disse às empresas francesas: olha, dá para vocês pensarem um pouquinho mais sobre se vocês querem sair da Rússia ou não? Macron, como a gente sabe, o background dele é mergers and acquisitions, fusões e aquisições. O background dele é financeiro. Ele sabe como funciona isso. E ele sabe o abacaxi gigantesco que vai ser. E essas empresas vão perder os seus ativos na Rússia. Garantia, já foi dito explicitamente. Claro, você não vai convencer os americanos e os ingleses disso. Eles vão perder mesmo. Então, o arcabouço das medidas russas de controle de capital, de controle de circulação de moeda estrangeira, de fusão do sistema de pagamento russo com o sistema de pagamento chinês, que é fundir o MIR com o UnionPay, o MIR russo com o UnionPay chinês. Então, você, por exemplo, você tem uma conta no Sberbank em Moscou, tá? Aí você recebe o seu cartão de crédito, era Visa ou Mastercard. Daqui a alguns dias, você vai receber o seu novo cartão de crédito, ele vai ser um cartão MIR com um badgezinho acoplado UnionPay. O que isso significa? Você é um turista russo, você vai para Paris. O que você faz? Você vai num caixa automático em Paris, você usa o seu cartão russo, mas ele é o UnionPay. Então você retira dinheiro tranquilamente em euros usando o seu cartão MIR e UnionPay. Ou seja, russos que viajam não vão ter nenhum problema, porque eles vão ter um cartão que vale no mundo inteiro. Porque a rede da UnionPay agora é maior do que da Mastercard, para vocês terem uma ideia. E já está chegando em cima do Visa. Então resolveram esse problema de pagamentos. O problema de pagamento entre empresas, a mesma coisa. Eles estão juntando o sistema de pagamento russo, que chama SPFS, com o sistema de pagamento chinês, que se chama CHIPS. Em breve, empresas podem pagar as suas empréstimos, dívidas, etc. e tal. Provavelmente a moeda principal vai ser yuan, e eles vão poder pagar usando o sistema russo-chinês, que é completamente independente do SWIFT. E já tem muitos bancos russos que têm chips e vários bancos chineses que já têm o sistema russo. Então tem que ampliar em bancos russos e chineses os dois usarem os dois sistemas. Tudo isso, Leonardo, já tinha sido previsto antes. Isso não é uma coisa que você... Sabe? Vamos lá, vamos em cima da Ucrânia, o dia seguinte, e agora? E as sanções? Como a gente... Não é assim que funciona. Isso é um planejamento minucioso que começa há anos atrás, ligado especialmente ao interesse e ao drive russo-chinês de escapar da esfera do dólar. Ou seja, você precisa ter um sistema de pagamento que não seja influenciado pelos americanos. No caso do SWIFT, ainda que seja na Bélgica, totalmente dominado pelos americanos. Então, Pepe, essa guerra econômica vai... Diga. Peraí, só fechando, Leonardo, importantíssimo. Na minha coluna anterior, vocês vão ver tudo isso explicado em detalhes pelo melhor economista russo dos últimos 20, 30 anos, Sergei Glaziev. É um texto do Sergei Glaziev que saiu numa mídia russa, foi traduzido por um correspondente que está em Moscou há 20 e poucos anos, o John Helmer. Ele fez uma tradução, mas eu peguei o original, mandei para um outro amigo russo que fez uma tradução bem mais qualificada e detalhada, e eu botei o link da tradução dele na minha coluna, em inglês, evidentemente.
E aí vocês podem ler o Glaziev explicando um texto dele detalhadamente o que a Rússia precisa fazer para se assegurar autonomia econômica e financeira diretamente ligada à sua soberania. O ponto principal dele é mais do que óbvio para todo mundo. Você não pode ter soberania se você está sujeito aos imperativos econômicos e financeiros de um poder hegemônico. Ou seja, eles vão construir as condições para isso. Mas, Pepe, eu queria só te perguntar. Não, eles vão construir as condições da própria soberania, nessa aliança com China, com novos sistemas. Já estão construindo, Leonardo. Já estão construindo. Mas eu queria te perguntar sobre o reverso, Pepe. É complexo. Não, o que eu quero te perguntar é sobre o reverso, sobre como que essas sanções vão bater no Ocidente. Vão doer mais no Ocidente ou na Rússia? Exatamente. Isso também está nas duas últimas colunas. Sério, as duas últimas colunas são basicamente sobre economia, finanças e blowback. Ou seja, como o Ocidente... Essa coluna de terça-feira que está no The Cradle, você pode anotar. Só para dar uma ideia para vocês. A minha coluna saiu na terça-feira à noite, horário aqui, oeste da Ásia. 5 minutos depois, o site estava sob ataque. Ficou sob ataque o dia ontem. Eles botaram a equipe de IT deles para fazer um monte de upgrades. Fizeram um upgrade até hoje de manhã, estava normal, mas ainda em várias partes do mundo ele ainda é super lento para carregar. Ele continuou sob ataque o tempo todo quando saiu essa matéria. E o título da matéria diz tudo. O judô da Rússia dá um chute no estômago do Ocidente. O X da questão é esse. Como essas sanções vieram numa enxurrada sem nenhum desses... Eles não são... Esses caras... entre os Estados Unidos e a Europa, eles são advogados. Eles não entendem nada de economia internacional. Nada. Eles não entendem nada de cadeias de produção. Nada. Ninguém pensou, isso daqui vai voltar como um bumerangue contra nós. E é exatamente isso que vai acontecer. Quem é o melhor analista ocidental para explicar como isso funciona? Michael Hudson. E o texto do Michael Hudson, da segunda-feira, 3 dias atrás, sensacional. Isso vocês podem achar, se não me engano, está no The Saker. Ele publicou o texto inteiro do Michael. O Michael explicando que a decadência do Império está sendo tão rápida que nem eu previ que ia ser desse jeito. E ele fala justamente do blowback, de sanções impostas sem nenhuma consideração econômica financeira. Nenhuma. E, claro, os preços do petróleo disparando, levando a talvez a situação mais insólita de um ano completamente insólito, que é você ver a Casa Branca com uma tigelinha na mão, indo pedir petróleo para Nicolás Maduro. Tem algo mais demente do que isso? Não tem, né, não tem nada mais demente do que isso. Eu vou botar na descrição aqui o artigo do Michael Hudson para as pessoas acessarem. Ótimo, excelente. E muita gente estava querendo te pedir uma interpretação sobre esse ato, né, de pedir petróleo para Nicolás Maduro. O que significa isso? Desespero, Leonardo. Veja bem, mas é um desespero, não é só a Venezuela, é um desespero em duas vertentes, Irã e Venezuela. Nessa mesma semana onde eles mandaram o especialista da Casa Branca em Latinoamérica, é um imbecil que se chama Juan González. Eles mandaram esse cara com uma delegação gigantesca para Caracas para falar com o Maduro e fala, escuta, a gente está desesperado, precisamos de petróleo. Ou seja, não vazou o teor Mas a gente imagina o que Maduro deve ter respondido. Isso depois que vocês me demonizam, dão a presidência para aquele imbecil, botam sanções do arco da velha em cima da nossa economia, confiscam, deixam os ingleses confiscar o nosso ouro e agora você vem aqui me pedir petróleo. Ou seja, o que pode acontecer, evidentemente, é se os Estados Unidos cortam todas as sanções, acabam com todas as sanções anti-Venezuela e faz os ingleses devolver o ouro, sem dúvida, a Venezuela pode produzir mais petróleo e vender, mas não vai dar, e vender mais petróleo para os americanos. Do ponto de vista venezuelano, é do interesse da economia deles e, claro, e dos cofres venezuelanos. Por que não? É um livre mercado. Eles podem pegar as reservas de volta. Tem que cumprir a lista.
E pegar as reservas, especialmente isso, Leonardo, pegar o ouro de volta foi confiscado. No caso do Irã, é ainda mais louco a história. Olha, deixa eu explicar para vocês em 2 minutos a história do Irã, porque é punk. Vocês sabem que está tendo o JCPOA em Viena agora, que é vamos voltar ao acordo nuclear iraniano assinado em 2015 por todo mundo, inclusive os americanos, ou não? E os iranianos chegaram no começo e falaram, tudo bem, olha, nossa lista é essa. E não é lista, na verdade, é voltar a tudo que vocês assinaram em 2015. Tudo que vocês quiserem extra não é JCPOA e para nós como é que chama? Linha vermelha. Não. Volta a tudo que todo mundo concordou em 2015 e que estava sendo respeitado por nós, pelos outros, até que o Trump foi lá e cassou como é que chama? O agreement, o acordo. Bom, os americanos, em Viena, eles não conversam com os iranianos, é a coisa mais punk. Então, você tem uma mesa com os iranianos de um lado e os chamados EU3, os 3 da European Union do outro, mais os russos e os chineses. O que eles discutem, aí vai para os americanos falam sim ou não. É uma coisa completamente imbecil. E até agora os americanos estavam, não, tem que regulamentar a indústria de mísseis iraniana, eles estavam colocando pedras no sapato de voltar ao acordo. O que aconteceu essa semana? Eles desesperados, pedindo para os europeus, escuta, temos que fechar um acordo de qualquer jeito, porque aí o Irã volta normalizado ao mercado e vai vender mais petróleo. Especialmente, o que interessa para os americanos, baixar o preço do petróleo. Mas aí o que está realmente acontecendo? E aí tem 2 subplots maravilhosos dessa história. E isso eu confirmei com uma das minhas fontes do Golfo Pérsico, trader. Ele me falou, escuta, para os iranianos tanto faz. Eles estão vendendo, extraoficialmente, 3 milhões de barris de petróleo por dia. Já! Ainda sob sanções, entre aspas. Mercado negro, aqueles cargueiros que ficam flutuando no Persian Gulf, smuggling, tudo. Especialmente para os clientes asiáticos, evidentemente. Então, para eles acabar começar o JCPOA de novo agora, eles vão vender um pouco mais com preço bom. Tudo bem. Então, agora eles não estão com pressa. E agora que eles veem que os americanos estão com pressa, eles falam, tá bom. Mas aí não venha com como chama? Exigências extras. E no meio dessa história entrou um outro negócio ainda mais louco. E isso para dar para vocês a dimensão circense da história toda. Tudo é trágico, evidentemente, mas tem dimensões circenses alucinantes. Os russos, na discussão em Viena, chegaram e falaram, nós queremos uma garantia por escrito dos americanos que eles não vão interferir na nossa bilateral Rússia-Irã. E olha que loucura. Aí, nossa, quando isso vazou no Irã, todo mundo falou, mas agora eles estão intervindo no nosso acordo. Não. Aí os diplomatas iranianos falaram, olha, não é assim. Houve um mal-entendido. Todos os assinantes do acordo nuclear não podem ser discriminados unilateralmente. E seria o caso da Rússia ser discriminada pelos Estados Unidos com sanções. E o Irã está de acordo com isso. O problema é que eles não podem admitir isso para a opinião pública iraniana interna. Então isso vai ser debatido internamente entre os diplomatas iranianos e russos e eles vão chegar a um acordo. Ao mesmo tempo, isso vai avançando como é que chama, o JCPOA, não vai ser agora. Os europeus estavam dizendo, vai ser essa semana. Não. Foi adiado para a semana que vem, ou para daqui a 2 semanas, até terem esse acordo. Enquanto isso, o Irã continua vendendo 3 milhões de barris de petróleo por dia, com esse preço de quanto? O Brent estava $124 ontem. Estão ganhando um monte de dinheiro, finalmente. Né? Finalmente, Irã e Venezuela. Pepe, eu quero pegar como gancho esse comentário que está na tela aqui sobre a gasolina no Canadá. Passou de 1,65 para 2 e tal. E aí eu queria te perguntar sobre... na Califórnia, então? Você viu na Califórnia, Leonardo? Passou de 5 o galão. Então, e aí eu queria te perguntar exatamente sobre a coesão interna nos Estados Unidos. Por quê? Porque o Biden, ele chegou e disse o seguinte, olha, esse é o aumento do Putin. O povo americano vai aceitar isso? Os europeus vão aceitar pagar mais pela energia? Ou vai haver uma pressão popular até pelo fim das sanções? Porque ao mesmo tempo que as pessoas falam, não, as sanções podem abalar o Putin, mas as sanções elas se voltam contra o Ocidente. Será que não vai haver uma movimentação contra essa estupidez? Não,
eu prefiro não responder porque é especulação, Leonardo. Eu me atenho aos fatos. Os fatos são os seguintes: o blowback já existe dentro do Neitostan, do Otanistão. Quando a opinião pública europeia, eu vou dar mais 2 ou 3 semanas, perceber o que isso vai significar na conta de eletricidade deles no fim do mês, os alemães já perceberam. Quando isso chegar na França, na Itália, etc. e tal, nossa. Mas, claro, vamos esperar para ver como isso vai se organizar ou se partidos políticos vão tomar essa briga. Eu acho praticamente impossível, porque todos os partidos políticos europeus são comprados pelos americanos. Virtualmente, praticamente todos. Né? Dentro dos Estados Unidos é pior ainda, porque dentro dos Estados Unidos tem aquela clivagem que a gente já conversou há meses, vem conversar, ou há mais de um ano, entre vermelhos e azuis. Claro, do ponto de vista do eleitorado trumpista e dos republicanos como um todo, o Biden está destruindo os Estados Unidos. Não só Biden, o combo Biden, o combo democrata, a laia toda, Pelosi, Schumer, Blinken, Sullivan, Nuland, Sherman, toda a laia. Né? Então, vai ter uma explosão. Bom, isso é uma coisa que por exemplo, esses economistas que fazem newsletters, e alguns deles são publicados no Zero Hedge, por exemplo, estão falando já há mais de um ano. Nós estamos no caminho de uma guerra civil. Vai estourar uma guerra civil aqui. Vai estourar uma guerra civil, sem dúvida. A gente com proporções inimagináveis dentro dos Estados Unidos. Sem dúvida nenhuma. Ou seja, o dissenso interno dentro do espectro otanistão é brutal. E, como é que chama? A volatilidade desse negócio, passando um mês, por exemplo, quando os primeiros sinais de blowback mais fortes começarem a aparecer, quando começar a ter, como é que chama, concordatas e bancarrotas em massa, especialmente na Europa, a crise do, como é que chama, abastecimento de comida, especialmente trigo, isso não vai ser só principalmente no norte da África e no oeste da Ásia, né? O nosso o deles, Middle East. Vai ter no Ocidente também. Vai ter escassez de comida no Ocidente também. As consequências são tão brutais, e qualquer economista minimamente bem preparado sabe disso. Seja conservador, seja, entre aspas, woke, seja como for. Porque o problema é que as sanções foram impostas por gente que não entende nada de economia, Leonardo. Esse é o X da questão. Pois é. Eles são lawyers, eles fizeram ciências humanas, sabe? Pois é, hoje o Brasil teve aumento de praticamente 20% da gasolina e 25% do diesel, né? Está se espalhando para o mundo inteiro. É uma situação dramática. Pepe, aí voltando então, quer dizer, olha só, a gente falou as causas do conflito, a questão militar, milícias, a tentativa de transformar a Ucrânia em Afeganistão, sanções e o blowback das sanções. Agora eu te pergunto o seguinte: como é que você vê caminho para uma solução negociada, mediada, por exemplo, pela China? Como é que você vê a ação chinesa, que talvez seja a grande beneficiária do ponto de vista econômico? A China vai se colocar como mediador? Lucrando com vai reconstruir a Ucrânia eventualmente, depois de um acordo, ou não? Não, os chineses estão lucrando com tudo no momento. É brutal. Nossa, é brutal. É impressionante. Por isso que eles estão quietos. Que para eles é o melhor dos mundos possíveis no momento. Mas até um certo limite, veja bem. O principal parceiro comercial deles é, na verdade, a União Europeia. O acordo deles de livre comércio com a União Europeia tem que ser ratificado esse ano, até o final do ano. E o acordo do RCEP com a União Europeia também, o Regional Partnership, que é o partnership regional compreensivo, que são todos do leste da Ásia, basicamente, incluindo o Japão, Coreia do Sul, etc. Se tem como é que chama? O que está já começando a acontecer encavalamentos ou blocos na cadeia de suprimentos entre China e Europa, isso vai ser um enorme problema para
fundamentalmente, o X da questão da política externa chinesa, aí, que alavanca tudo, que são as novas rotas da seda. Por exemplo, hoje eu estava fazendo como é que chama, eu escrevi sobre isso numa coluna, se isso pode interromper o fluxo de mercadorias indo do oeste da China, atravessando Cazaquistão, Rússia, Bielorrússia, até a União Europeia, e quais seriam as consequências para o comércio sino-europeu. A diferença é que a China tem vários corredores para ir para a Europa. Então, eles têm um corredor que vai pela Transiberiana, eles têm um corredor que vai Cazaquistão, Rússia, Bielorrússia, eles têm um corredor que vai pelo meio da Eurásia, que é Paquistão, Irã, sobretudo depois Turquia, e eles têm um corredor mais para o sul, que é Irã, Cáucaso, Turquia. E adivinha onde os chineses vão apostar investimentos acelerados a partir de agora? Como eles estão vendo que o corredor mais para o norte, via Rússia, está comprometido, inclusive porque ninguém sabe se as sanções vão influir no pagamento de fretes. Isso é um negócio super importante. Se você tem como é que chama? Um trem inteiro de mercadorias no Xinjiang, no oeste da China, você quer mandar ele para Roterdã por terra, e você não tem como pagar os fretes porque passa pela Rússia, como é que você vai fazer? O que eles vão fazer? Eles vão usar mais os corredores pelo sul. Os corredores que vão pelo Irã, que vão pelo Cáucaso, Azerbaijão, pela Turquia, e isso vai significar mais investimentos no Cáspio, porque uma parte, por exemplo, dessas mercadorias podem ir por navio, atravessando o Cáspio. Por exemplo, elas chegam no leste do Cáspio, no nordeste do Cáspio, no Cazaquistão, atravessam o Cáspio de navio, chegam em Baku, no Azerbaijão, e de Baku ela faz o entroncamento com a Turquia, atravessa a Turquia por aqui para a Europa, está nos Balcãs e chega na Europa. Ou seja, a modificação do funcionamento das cadeias de produção de escoamento vai ser um negócio titânico para acompanhar. Então, sensacional. Vai virar de ponta cabeça coisas que a gente já achava que estavam estabelecidas, né? Com as novas rotas da seda, etc. E os russos, mesmo sob sanções, o que eles vão fazer? Eles vão comerciar cada vez mais com o resto da Eurásia e com todos os parceiros na Eurásia que não condenaram e não sancionaram a Rússia. Isso é super importante.